O inadequada, ele é a regra, ele não é a exceção. Vamos de novo, vou fazer a pergunta de novo, tá? Babi, o que é ser inadequada? Ser inadequada é estar dentro da regra. Adoro. É estar dentro da regra, é isso. Acho que a inadequação já começa nessa de... quem é você, né? O que você faz? Qual é o seu rótulo, né? Eu, na verdade, faço muitas coisas e para conseguir resumir, hoje eu me apresento como comunicadora. Legal. Eu acho que essa é meu grande talento, minha vocação, né, digamos assim, até porque foi algo que também me escolheu muito mais do que eu persegui, né, essa profissão. Então foi algo que foi me cativando por uma certa insistência. Eu, tipo, não, você é boa nisso, você é boa nisso. Não. E eu fui vendo que eu conseguia estar em vários tipos diferentes de comunicação. Que legal. Então, eu sou comunicadora, mas sou apresentadora, sou repórter, sou colunista da Marie Claire. Eu também atuo na parte criativa, na parte de criação de conteúdo e de ações também. Então, você juntando, né, a marca, o propósito de uma marca com um propósito social ali também. Então, é isso, assim, tudo que envolve criatividade e comunicação, eu tô dentro. Para mim é muito difícil separar a política, né, a mensagem da comunicação. Ótimo. Tudo você tem alguma ideologia por trás daquilo, um pensamento, né? Tá integrado. Então, né? tá tudo muito integrado. Eu desconfio muito da neutralidade, sabe? De quem se diz neutro também. Neutra, né, gente? A gente quer dizer que não sejam neutras, tá, gente? Pode ser, mas assim, eu fico... Pode, mas... Eu desconfio. As pessoas enxergam muito a mulher, acho que é comunicação mesmo, como algo que precisa ser setorizado. Sim. Então eu sou uma mulher que só falo sobre maternidade. Ou vou falar uma mulher que você vai falar sobre feminismo. Sobre feminismo. Ou eu sou uma mulher que você vai falar sobre maquiagem, ou só sobre looks, ou só sobre moda, ou sobre... Entende? Fica isso. Então eu fiz nessa escolha do, olha, me recuso a ter que escolher ser uma coisa só, ou fazer só isso, ou, né, pra você conseguir me etiquetar e colocar dentro de uma estante, assim, né, bonitinha ali, catalogada. Eu acho que a minha inadequação está em querer tudo que eu quiser. O conceito mulher... ele parece, quando a gente fala, parece que ele é uma coisa única, né? E parece, inclusive, que ele tá absolutamente ligado com a biologia. Mas o fato de você... E eu senti isso na pele, né? Quando eu era pequena, assim, o fato de eu ter uma vulva não significa que eu me relacione com um conceito de mulher que foi me dado, entendeu? E isso também não quer dizer que eu não aceito o meu gênero, eu não aceito a minha biologia. A questão é com o conceito. E esse conceito, em geral, ele é muito abstrato. Ninguém consegue seguir. Ele se predispõe a colocar ali algo universal para que todas as pessoas sigam e sejam validadas e para que elas pertençam, né, àquela classe. Mas, ao mesmo tempo, quase ninguém sabe responder. Sim. E tá muito mais sobre regras, sobre leis, do que... como você se sente, qual é a sua personalidade, seu talento, seus interesses, sabe? Então, é muito louco. Então, todo mundo se sente inadequada, no fim das contas, com esse conceito de mulher. Ótimo. E eu tive isso já desde sempre, né? Então, como eu nunca me encaixei naquilo que era dado só pra menina, isso aqui é pra menina. Menina faz isso. Menina é assim. E aí eu olhava pro outro lado, via os meninos, né? Falava, cara, eu gosto também daquilo. Eu também sou isso, eu também quero, eu também acho que eu tenho o direito de ser, sonhar e ter toda essa mobilidade, essa autorização. Essa autonomia. Né? Essa autonomia. Eu quero essa mobilidade aí que você tem, eu quero, entendeu? Sim. Então, na minha inocência, eu falei assim, então tá, mãe, não deu pra mim. Eu quero ser menino. E aí eu virei o Bruno. Eu também. E aí eu virei meio que o Bruno. Eu falei, pronto, agora eu vou ser o... Agora cortei o cabelinho. Então. Teve essa parte. Entendi. Durou alguns meses, assim. Eu já era meio molecona, né? Como diziam, porque eu gostava de conforto, não gostava de saia, porque eu gostava de subir em árvore. Ótimo. E aí fica, fecha a perna. Fecha a perna. Eu falo, cara... Desculpa, então me coloca uma bermuda porque eu não vou fechar a perna. Ali já nascia
essa sensação da inadequação. Legal. E a aceitação da minha inadequação também veio a partir do Bruno. Porque eu achei que eu estava resolvendo um problema ao criar o Bruno, ao ser o Bruno. E, na verdade, eu aumentei, né? Eu catalisei ali a confusão ao meu redor. Desde um simples usar ao banheiro, sabe? Entrava no banheiro feminino, alguém vinha lá, me arrancava e queria... Eu falava, não, mas eu tenho pepeca e tal. E falava, mentira, você tá mentindo, menino safado. E, assim, confusões mil por conta disso. E aí eu percebi que eu tinha que absorver o Bruno, que eu tinha que entender que eu tinha todas essas qualidades que a gente infelizmente separou entre masculinas e femininas, mas que eu carregava toda essa multiplicidade, que eu não precisava escolher o que eu queria ser. Ou é isso, ou é isso. Entendeu? Não tenho aquilo. É isso ou é isso. Sim. E eu falei, não, eu não quero abrir mão. Recusava ficar ali, quieta, recatada no chão, brincando de Barbie, sabe? Renegada a um lugarzinho minúsculo, sendo que eu me sentia muito maior. A vida acontecia lá fora. A vida não acontecia brincando de casinha de Barbie com as minhas amigas. Aquilo pra mim era uma prisão. O mundo se introjeta na gente. O homem se introjeta no mundo. Sim. Logo, o homem se introjetando no que é a mulher, no que ela deve fazer. Então, esse conceito ele não foi pensado a partir da mulher pela mulher. Né? Agora nós estamos realmente entendendo que somos nós que vamos definir que mulher é essa e quem sou eu, que mulher sou eu, entendeu? Se é que você quer ser mulher também, entendeu? Eu acho um problema essas separações. Eu sou contra essa segregação do conceito homem e mulher, sabe? Sim. Eu não sou daquelas, nem homem nem mulher, ser humano, porque... Também não é bem isso. Eu só estou dizendo, né? Que, como eu me interesso muito, né, por estudo de gêneros, sim, porque a fonte de todas essas violências mora exatamente nessa separação, dessa diferenciação e na hierarquia, né, das coisas. Agora a gente tem o termo ideologia de gênero. E aí é muito louco, porque a ideologia de gênero, na verdade, é exatamente o que o estudo de gênero combate. Uhum. E ideologia de gênero é exatamente o que as pessoas que falam mal da ideologia de gênero fazem. A gente está nesse momento. O que prega o estudo de gêneros é que pensar em gêneros e como gêneros só cria diversos tipos de violências, de opressões e para todos. Sim. Né? Quem sofre mais essas violências talvez sejam, de fato, mulheres, né? Os trans, os LGBTQI+, e todo mundo. Mas o homem também sofre e muito, sim, tá sendo entendeu? muito impactado, né? Tá sendo muito impactado. Sim. O problema, então, de ser recatada e do lar. Porque, de alguma forma, a gente também é questionada por essa opção. O que você acha sobre isso? Eu acho que você pode, desde que isso seja uma escolha. Ótimo. E tá tudo certo. Se você tiver a opção, eu escolhi, entendeu? Eu, dentro de todas as minhas possibilidades, eu escolho. Você sabe o que você está negando. Aqui você está, sabe, renunciando. Mas o lugar doméstico, ele não, em geral, ele não é uma escolha, né? Ele já é construído para a mulher. E é um lugar onde você é perigoso da maneira como se faz, porque a gente pode perder nossa eficácia política. Sim. Essa que é a questão, entendeu? A questão, eu já fui bela recatada do lar, entendeu? Recatada nem tanto, mas já fui do lar, eu já estive nesse lugar. Eu também achei que era esse o certo a fazer. Foi depois na verdade, do nascimento dos meus filhos, né? Eu tive esse período de recolhimento, de estar ali. Era uma necessidade minha também, biológica. Sim, biologicamente também tem um pouco tinha essa simbiose de que era necessário. Sim. E é uma luta também, né? Com o mundo, de você olhar, você ver que sim, você tá meio que perdendo coisas, você tá ficando para trás ali dentro de um mercado de trabalho, que a vida segue sem você e que você tá ali. Então, sim, eu senti que eu tive que renunciar, que eu perdi muitas coisas dentro desse espaço, mas eu também ganhei muito, foi legal.
Mas eu não consegui ficar, assim, pra mim não deu certo, não é o meu perfil de mulher. O problema de você estar trancafiada, né, relegada a este lugar do domicílio. Esse espaço domiciliar, né? É você também estar num espaço de dependência. Você está num espaço de dependência, e a gente agora está falando de dependência financeira, porque sim, é só através da independência financeira que você realmente consegue a sua autonomia nos dias de hoje, ponto. Né? Você é sua chefe, você banca suas contas, você manda nas suas escolhas, e aí a gente vai fazendo essa construção. Então, esse é o grande perigo, né? Então, aí mora o monstrinho da violência doméstica, de todos os relacionamentos abusivos, né? De mulheres que também vão se violentando, vão se enfraquecendo, vão se diminuindo dentro desse lugar. Então, eu não vejo nenhum problema, né? São escolhas, mas precisa, de fato, ser uma opção para ela, estar ali ou não. A gente vem vendo ao longo da humanidade é que não tem sido, de fato, uma escolha 100% da mulher. Nós estamos nesse ambiente, muitas de nós que talvez não tenham tanto privilégio, entre outras, é o único lugar do qual a gente ainda, de alguma forma, tá lá dentro, sendo de alguma forma dominada ou não. Controlada, né? E esse sentido, ou esse estado de escolha, ele não passa, talvez, de uma forma tão consciente, ou se ele passa, ele é muito dolorido, porque essa libertação, esse entendimento, ele também passa por uma série de questões sociais, culturais, né? A liberdade dá muito medo. Sim. Tem uma frase da Clarice, que desculpa, gente, mas é que ela é muito gênia. Que é: antes de ser livre, tudo eu aceitava só para não ser livre. Que incrível. Então ela fala muito a Nina Simone, para também citar outra grande mulher, ela fala: liberdade é não ter medo. Enquanto a gente aqui no Brasil, e aí falando América Latina, mas falando Brasil, o quanto a gente tem essa questão estrutural do racismo, a gente ainda não venceu isso, a gente ainda não consegue lidar com isso, o quanto as mulheres negras ainda são impactadas e ainda são colocadas nesse lugar doméstico, porque elas não têm opção, porque elas não têm escolha, né? E a partir do momento que a mulher branca ela tem então a escolha, ela ganha essa escolha. Então tá, porque o trabalho doméstico, ele é trabalho, mas ele não é remunerado. Isso. Tem essa, né? Aí só desse trabalho. Ela vai, então ela sai desse trabalho não remunerado para ganhar uma grana, para pagar uma mulher que em geral é periférica e negra, para pagar uma merreca também. Seja, então a emancipação da mulher branca ainda se baseia na exploração da mulher negra. Entendeu? Então a gente ainda não conseguiu romper isso mesmo. É difícil porque faz parte da cultura, da gestação brasileira como sociedade, né? Sim. E é dificílimo, né? É dificílimo. Quando você vê uma feminista negra dizendo pra feminista branca assim: você é aliada, então quero ver você abrir mão de ter empregada doméstica. Fazer isso tudo que você faz sem explorar uma mulher negra, entendeu? Fazer isso tudo que você faz sem colocar uma mulher negra cuidando dos seus filhos, sendo que ninguém tá cuidando dos dela. Sim. Quando a gente fala de feminismo, o feminismo ele fala sobre libertação, ele fala sobre a liberdade, o poder de escolha, o poder da convivência, da coexistência, da necessidade do respeito, de que não existe uma voz única e autoritária, um jeito hegemônico, entendeu? De viver a vida. Sim, de pensar a vida, de viver a vida, de projetar a vida. E você tem todo o direito de viver a vida como você quiser viver. Ninguém quer te tirar esse direito. Quer dizer, a não ser que você, né, seja excludente, que você esteja de fato colocando em risco a vida de outras pessoas, né? Então, legal. É só estabelecer esses pequenos parâmetros, assim, que já vai melhorando. Feminista é tudo peluda, é suja, é feia, é isso, é aquilo. Não, feminista é o que ela quiser. Na hora que ela quiser, quando ela quiser. Vamos parar de rotular, gente, obrigada. Muitos já se avançou. Quem mais avançou é a mulher branca sem filho. É a que tá em primeira, que pode se dizer mais perto
de ter os mesmos direitos que um homem. A partir do momento que a gente é mãe, por exemplo, a diferença salarial entre uma mulher mãe e uma mulher também sem filhos também é grande e é gritante também com o homem, entendeu? Mesmo um homem com filho. Não acontece nada, o cara, inclusive, ele ganha mais respeito. Isso dentro do ambiente de trabalho, sim, entendeu? Sim. E a mulher, ela já fica desvalorizada, ela, né, se tiver filho e tiver uma outra opção de uma mulher que não tem filho, o cara vai preferir, entendeu? Eu fui demitida grávida, que eu tinha um contrato, era PJ, né? Porque tem muita pejotização aí no Brasil, né? Brasil. E eu fui demitida grávida, tipo, então... Tipo, rolou esse afastamento com as conversas. Lá eu, veja bem, porque é contrato, né? Então, de boa, aí a gente fizeram um acordinho assim, aí eu, mas era jovenzinha, né? Ainda tava entendendo. Depois, na minha segunda gestação, aconteceu a mesma coisa. Eu voltei da licença, deu um mês depois, tchau. Ou seja, você viveu isso também. E não sou só eu, entendeu? Sim. Algo que acontece e muito Brasil afora. Para você ter uma ideia, a maioria dos desempregados são mães. A grande maioria, assim, são mulheres de 25 a 35 anos que são mães. Eu vou contar. Eu já vi casos, por exemplo, dentro da academia, dentro do meio universitário, dessa mulher mãe saindo da sua gestação e voltando pro ambiente, e as aulas que foram disponibilizadas para ela foram aulas completamente fora do que de fato era a aderência dela, então meio que foi uma... meio café com leite? Meio tipo café com leite. Rebaixando. E aí, claro, ela muito bem, enfim, posicionada, é uma colega, ela falou, não quero, muito obrigado. E ela pediu demissão, mas de alguma forma foi feito esse esquema, né? Sim. Então, assim, quando eu soube, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Na verdade, a gente tá dizendo que isso acontece em todas as áreas, né? Não é, ou só na mídia, ou só em todas as áreas. Não, em todas. Eu me sentia muito inadequada, porque eu não gostei de ficar grávida. Não gostou? Nem um pouco. Cara, eu odiei ficar grávida. Assim, que incrível ouvir isso, porque geralmente... Não geralmente, mas raramente as mulheres falam sobre isso, né? De uma forma real. Sim, eu odiei muito. Falava, cara, podia simplesmente, né, só nascer falando. Tem uma incubadora ali, alguém uma hora vai criar um útero pra isso, sabe? Uma máquina. É complicada, né, Babi? Assim, ela é um incômodo. É total, é um alien. Lembra daquela cena do alien? Total. Ela é bem aquilo, você tem um hospedeiro, o seu sistema passa a não funcionar mais como ele funcionava antes, ele não é mais pra você, ele não está destinado a você, ele não tá nem aí pra você, inclusive, entendeu? Quer que você se dane, ele está fazendo um bebê, entendeu? Então, inclusive assim... você, mulher que quer engravidar, presta atenção. Tem uns dias, também não vou ser, né? Tem uns dias que você se sente a própria força da natureza. A deusa, entendeu? Uau, meu Deus, que lindo, barrigão. Mas a maioria do tempo eu falava, cara, eu preciso que isso acabe logo, porque eu me sentia uma prisioneira dentro do meu próprio corpo. Nossa, que interessante esse processo, né? A minha alma falava assim, e aí? Falava gritando, e aí? E aí? Não tô conseguindo existir aqui, assim, não tá rolando, entendeu? Nossa, eu passava vontade, eu falava, meu Deus do céu, não posso viver como eu gostaria de viver. Você já sente toda a mudança chegar antes do bebê nascer. Muito louco isso, né? E aí o pai não, né? A vida do pai continua ótima, linda, maravilhosa. Então eu sentia muita raiva. Eu sentia raiva, assim, do tipo, sua vida não mudou nada. E eu já tô aqui me lascando. Então eu já ia sentindo que eu falei, né, o peso da biologia, assim, uau. Não é projeto, o filho é um acontecimento, entendeu? Ele não é uma projeção. Sim, então, sim. Vem com todas as peculiaridades, então você que vai se adequando a ele também e tal. São esses conceitos que não são pensados por mulheres, que são impossíveis de serem atingidos, que é humanamente impossível de alguém conseguir atingir, e mesmo assim você persegue. E a maternidade ela ainda mais. Ela é ainda maior, porque
ela engole, inclusive, o conceito da mulher, né? A mulher, ela só é mulher se a mulher completa se ela for mãe. Se ela não for mãe, é porque tem algum problema com ela, veio com defeito, tem um negócio aqui, nenhum homem quis, é errada, é inadequada. Sim. Então, o fato de você ser ou não mãe, você já é, sabe? Tudo cai nessa inadequação. E a maternidade, ela é inadequação do começo ao fim, porque tudo que você achou que você não vai ser. Ponto. Tá. Essa é a grande real. Você vai ficar frustrada. Falei, né? O baby blues, a depressão pós-parto, tudo isso, né? O puerpério. Porque o puerpério também é aquilo que tudo que você imaginou. Nada disso. Caindo por terra, entendeu? Nem o bebê que você imaginou nasceu com a carinha que você imaginou. Entendeu? Assim... Você sonhou com ele 50 vezes a mesma carinha, veio completamente diferente. Pois é, entendeu? Hoje, eu também sou uma mãe inadequada. Eu acho que a minha maternidade talvez seja... Inadequada, porque eu não tô naquele lugar por exemplo, da influencer, né? Sim. A influencer que é mãe. Sim. Então... E que fala sobre maternidade. Que fala sobre maternidade 24 horas por dia! E só posta coisa de maternidade, de filho. O universo inteiro gira em torno disso. Me dá até labirintite, assim, sabe? Sim. Porque é a antítese do que eu acredito para uma mãe. A mãe tem que ser múltipla, a mãe também tem que mostrar pro filho que o lugar da mulher é no mundo. Até porque antes de ser mãe, ela é mulher. Ela é mulher, entendeu? Ela é um ser humano, ela é um indivíduo, ela é um sujeito, né? A gente já recusa reconhecer a mulher como um sujeito. Sim. A mãe, então, acabou, né? A gente nem espera que ela seja. Como é que você vai ser uma boa mãe se você não é uma mulher feliz, entendeu? Sim. Se você não tá nesse lugar de felicidade e plenitude. Se você está, ótimo, legal pra você. Obrigada, siga. Esse novo livro da Silvia Federici, você estava falando, eu lembrei, né? Tem uma imagem que ela coloca, sei lá, do século XV, enfim, para ilustrar um pouco a mãe, mulher, olhando os filhos brincando com uma cara triste, enquanto essas crianças estão ali, e ela tá toda nesse ambiente, espaço mãe e não mulher, e aí a imagem é uma imagem tipo... Ela olhando ali, as crianças se divertir e o rosto dela, a alma dela tá triste, né? Tem uma tristeza, tem uma alegria, mas tem uma tristeza do tipo, cara, eu tô aqui neste lugar e eu não sou só esse lugar, né? Não, você tá nesse lugar, você está apenas servindo a um sistema. Sim. Né? E é um sistema que vai se perpetuando. A grande sacada do deslocamento da mulher na sociedade foi quebrar esse lugar do tipo, tá, então, mas doméstico. Olha, do espaço doméstico para o espaço da ação no mundo, do trabalho, né, da política. Sim, extremamente importante. É óbvio que a gente está tendo esse revés conservador, entendeu? Porque a máquina, né, o sistema ali, ele quer voltar para onde estava. Ele vai ser para favorecer quem ele sempre favoreceu, entendeu? Quem trabalha com imagem já não gosta tanto de misturar com política, bicas boletos. Mas... Bicas boletos. Mas quando é com maternidade, então, sabe, você tem que assumir quase que aquele lugar do... Ai, não sei de nada. E pra mim, o que há de mais político, o poder maior é na maternidade. Sim. Entendeu? De como você vai criar esse menino, como você vai criar essa menina. Essa que tá a grande revolução, né, do exemplo, da base que você tá dando ali para aquele ser humano, né? Sim. Qual é o ser humano que você está entregando para o mundo? Sim. Eu acho de uma sensibilidade o seu approach, o seu carinho, o seu amor e a forma como você educa esses dois meninos, né? Porque são seres, assim, abertos, experimentando tudo. E de fato é isso que você falou, você está preparando-os para esse mundo, que é esse mundo aí, né? Que Sim. talvez nós não, de alguma forma a gente não teve uma preparação tão aberta, tão múltipla, tão entendendo sistemicamente toda essa questão da mulher, do homem, enfim, das pessoas no mundo. E aí eu vejo muito esse seu cuidado, essa sua porque é um cuidado mesmo, é um outro olhar, é um outro entendimento, é um outro propósito, né? Com seus filhos, assim. Como eu sou mãe de 2 homens, né?
eu me senti tão responsável por eles, assim, pela educação deles, porque a partir do momento que você começa a estudar as violências relacionadas às questões de gênero e de como a gente orienta e cria cada um, então você percebe que é ali, desde cedo, que a gente já está plantando aquela sementinha e reforçando como eles devem ser e agir e autorizando ou não cada um. E eu tenho uma história difícil com a figura masculina. Sofri abusos na minha infância, fui assediada por praticamente todos os meus chefes. Não foi uma coisa tranquila para mim. Então, a partir do momento que eu olho para os indicadores de violência no mundo, então 95% dos homicídios praticados em todo o mundo são feitos por homens. Sim. Eu me senti parindo 2 revólveres, entendeu? Porque eu falo, gente, a potencialidade da violência, da agressão, de mortes e tal, tá toda nesse sujeito aqui, entendeu? E sou eu contra o mundo, porque eu dou uma educação, o mundo cobra outra postura deles, e aos poucos a gente vai gastando saliva, a gente vai construindo esse caminho de saída também para eles. Sim. Porque homem mata mulher, mas homens também matam homens. Sim. Então são eles também que estão se matando entre si. Não. Tá bom pra ninguém, entendeu? A gente também não quer que os caras sejam o único provedor. Olha a responsabilidade de você, sabe, ter que prover para 5 pessoas de uma mesma família, às vezes para sua, né, para mulher, para os seus filhos, pros seus pais, sabe, para tudo. Olha que pressão, entendeu? Esse cara não pode errar. Sim. Não pode errar, entendeu? Então, né, eles têm eles se suicidam 4 vezes mais. Olha só. Porque eles não conseguem, eles não conseguem falar sobre isso. Porque a mulher, ela fica mais deprimida, porque ela, às vezes, ela aceita, recolhe, mas ela busca mais o tratamento, ela faz mais, né? Ela fala mais sobre as emoções, os sentimentos, ela consegue compartilhar. O cara não, ele segura, até que ele se mata. Ou tem problema com alcoolismo, com drogas. Eles são praticamente, isso são todos estudos, né, reais. Todos são viciados, por exemplo, em pornografia. Vício em pornografia. Aí vamos pra pornografia. Como que a mulher é retratada? Qual é a relação deles ali? De fato, né, a gente vê novinhas, sim, que são os termos mais buscados. A gente vê sempre uma coisa mais agressiva, né? Os caras são agressivos com as mulheres. Você vai vendo todo esse reforço que não combina. Um estereótipo, né? Não combina com quem é essa mulher, com o que ela realmente gosta, com quem ela realmente é. O que ela precisa. Sim. Então a gente, sabe, precisa começar a baixar um pouco todos esses conceitos, esses muros que a gente foi construindo ao redor e começar a se olhar mais no olho, a conversar um pouco mais, a se abrir, a se ver vulnerável, né? Ótimo. E ajudar a construir, porque você investir na mulher, e principalmente na mulher negra, sim, entendeu? Que deveria ser o grande foco de todas as políticas públicas do Brasil, do que a gente está fazendo, da infância, da educação, né? Você investindo nisso, todo mundo ganha. É só você ver nos países que já tem esse tipo de política, né? Os melhores países para ser mulheres no mundo. Sim, a própria Islândia, né? Quando ela faz a primeira grande greve, e a greve não veio... na verdade, quem fez a greve foram as mulheres, né? Elas pararam tudo. Sim. Talvez... Vamos fazer isso pra gente fechar, porque, né, são tantas coisas, a gente quer falar um monte de coisa aqui. Queria que você falasse... Eu também, né? Estamos vivendo momentos contraditórios. Polarizados. Que conselho? Porque você é uma mulher foda. Posso falar assim? Pode. Foda. Maravilhosa. Inteligente. A pessoa não sabe dar elogio, né? Potente, né, gente? Que conselho você daria para essas mulheres todas que estão te ouvindo, que são inadequadas, para lidar com essas contradições, as polarizações, esse nosso viver conservador, que tá todo momento dizendo pra gente não falar, não fazer, a gente, de alguma forma, a gente vem tendo mais medo, né? Que conselho você daria? Gente, a única visão que eu tenho tido através da comunicação, de fato. Eu acho que a gente só chegou onde a gente chegou e a gente está nessa polarização
por falta de informação ou por ignorância, por medo de abrir mão de alguns pensamentos, sabe, o compromisso do erro, de você estar ali agarrado porque você acha que é aquilo que te define. Eu acho que o ser humano, ele pode ser muito mais rico, ele sabe ser generoso, e a gente é muito mais inteligente do que isso, do que tudo isso que está acontecendo, sabe? Não é possível que a gente seja uma civilização que abriu mão da civilidade, entendeu? Então, assim, a gente está numa crise, estamos agressivos, estamos não intolerantes, sabe? E eu acho que para mim a grande falha é de comunicação. Tanto de comunicar mentiras em verdades, o que eu acho que é uma coisa muito séria, entendeu? O que se faz com estudos, com a ciência, com tudo que a gente já conseguiu acumular de conhecimento, entendeu? Não estou falando de opinião e não estou falando de crença. Estou falando de conhecimento, de coisas embasadas. E eu acho científicas. A gente está falando, quando a gente fala de dados, de números, a gente não está falando de números, a gente está falando de uma massa imensa de seres humanos, entendeu? Então, a gente precisa sim olhar para isso. Se não é algo que não nos atinge, que não te diz respeito, isso não quer dizer que você tem que estar alheio a isso, né? O que você precisa simplesmente ignorar a dor, o sofrimento do outro. Então, eu acredito muito na comunicação. Acho que a gente tem que ter muito compromisso com isso, sabe? Errar, todo mundo vai errar. Por eu também ter a vivência que gente, eu sou uma mulher branca, né? Apesar de eu ter tido uma construção diferente, assim, eu não era muito magrinha, eu era, né, mais cheinha, eu não era adequada, eu usava aparelho, eu usava aquele, sabe, aparelho, como é que chama? Chamavam de Robocop, o Robocop, o casquete. Usava casquete, tinha orelha de abano. Eu fui muito zoada na escola, mas eu era branca. Entendeu? Então, assim, não interessa. Eu posso ter sofrido tudo que eu sofri, abuso, dentro desse contexto, mas ainda assim eu era branca e eu tive criação branca, eu tive essa criação com essa mentalidade de classe média e tem um monte de coisa que eu ainda posso não enxergar e que eu posso dar essas gafes e eu quero ser avisada, eu gosto, entendeu, de ter essa troca pra não ficar repetindo isso. Você, mulher que contrata, você, mulher que tá aí no mundo trabalhando, tá nas empresas, traga outras mulheres, contrate mulheres. Tem uma mulher foda que você quer ver na política e ela deveria estar na política. A gente tem que invadir a política. Você quer fazer política? Vamos pra política. A gente precisa invadir esse cenário, entendeu? Se a política realmente fosse representativa, a gente teria 54% de negros lá dentro e 52% de mulheres, entendeu? E hoje o nosso número na política é 15%. É mínimo, entendeu? É minúsculo. Exato. Por isso que a gente fala, a minoria, a gente só tá falando de poder, de voz, de ação, entendeu? A gente não tá falando de quantidade não, porque na verdade a gente não é nada, não tem nada de minoria aqui. Exato. Negros, mulheres, tô colocando 2 aqui, LGBTQ+. Vamos, gente, se todo mundo resolver fazer, acabou, não tem, vai sobrar meia dúzia aí, sabe? Sem fazer nada, sem poder seguir no mundo, porque eles não estão sozinhos no mundo, eles não são maioria. Sem a gente ninguém funciona, entendeu? Não existe. Na verdade, nós que sustentamos todo esse sistema, né? Sim. Então, a gente faz parte do sistema, a gente consegue mudar o sistema, a gente consegue hackear, a gente consegue ser mais justo e vamos aprendendo. É tanta inadequação, É tanta inadequação que eu já não dou mais conta. Já deu por hoje. Melhor meme, o meme da semana foi: gente, parem de proibir tantas coisas que eu já não consigo mais desobedecer a tudo. Obrigada. Terminamos assim com a Babi maravilhosa. Babi, amei. Muito obrigada. Você é fantástica. Você também, amei nossa inadequação se cruzando nesse caminho. Muito obrigada. Valeu.